que me marcou bastante foi eu ministrar o curso de barbeiro dentro de um centro prisional, que foi dentro da unidade da Fundação Casa. Eu entrava dentro da cela e eu ministrava o curso de barbeiro dentro de uma prisão. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Vale Podcast. Eu sou Israel e hoje em mais um episódio eu tenho a honra de trazer aqui um cara que é parceiro já de longa data, Regis Peloja. Eu corto cabelo com ele desde 2016. Então, Região, seja bem-vindo, mano. Obrigado, Israel. Hoje a gente vai fazer aquela resenha aqui, o que a gente faz na cadeira do barbeiro, só que hoje a gente vai compartilhar essa experiência pro pessoal e para mim é uma honra estar aqui com vocês. Tamo junto. Top demais. Cara, Região, eu queria que você começasse, cara, dizendo ali para aquelas pessoas que não te conhecem, quem tá assistindo, né, quem tá acompanhando nosso podcast e, pô, não conhece o Região, quem que é o Região e como começou essa parte de barbearia? Você pode contar um pouco pra gente? Sim, eu sou o Regis Peloja, sou barbeiro desde 2015, sou instrutor também de barbearia, tenho uma escola de barbearia, sou micropigmentador capilar também, uma área nova, estou trazendo essa novidade aqui para o Vale. E para quem não me conhece, sou uma pessoa bem tranquila, da paz, viso sempre o bem-estar da minha família, o meu e do próximo. Região, você falou que em 2015 você iniciou na barbearia. Sempre foi teu sonho essa parte de empreender, de cortar cabelo e tal? Como que começou isso aí? Então, a parte de começar a cortar cabelo foi uma coisa que surgiu de repente, uma oportunidade que eu quis de trabalhar, parar de carregar peso. Antes de eu ser barbeiro, eu trabalhava sempre como ajudante, não tinha uma profissão e estava buscando uma melhora para minha família. E aí despertou esse lado de empreender, de cortar cabelo, né? A minha esposa, na época, me incentivou. Eu nem me imaginava cortando um cabelo, começou assim como algo de uma oportunidade para poder parar de trabalhar com um serviço pesado. Só que os planos do pai lá de cima sempre são maiores que o nosso. Então, através desse começo de apenas começar a trabalhar com esse ofício para parar de trabalhar para ganhar pouco e com um serviço pesado, desgastante, foi uma coisa assim que está florescendo cada vez mais e atingiu muitas vidas. Então é uma coisa muito gratificante que aconteceu na minha vida e eu procuro sempre compartilhar isso aí. E quem foi os seus primeiros instrutores? Você se inspirou em alguém para iniciar? Então, no começo fiz o primeiro curso, foi algo assim bem diferenciado, né? Eu fiz um curso básico em São José com um rapaz, o nome dele é Rodrigo. Minha esposa estava fazendo o curso lá de cabeleireira. E ela me incentivou a conversar com ele e trocar um papo com ele. Eu perguntei para ele o valor, ele falou para mim, começa a fazer o curso, depois a gente acerta o valor, a gente define certinho os trâmites, né? E ele viu que eu era um cara esforçado, que eu estava sempre levando modelo, que eu trabalhava em serviço bem desgastante e tal. E aí me desempenhei bem o curso lá e tal. E ele gostou. Você pode, cortando um pouquinho, você pode falar que tipo de serviço que você fazia antes? Então, eu trabalhava, o meu último trabalho CLT foi na Petrobras, em São José, na Revap. Trabalhava num serviço bem desgastante, removendo borra de petróleo em espaço confinado. Então, é um serviço bem desumano, sabe? É um serviço assim que se o cara não estiver precisando muito trabalhar, ele não consegue trabalhar nenhum dia. Entrava dentro daqueles tanques de petróleo de Tyvek, de luva, bota, máscara, e ficava removendo na pá petróleo o dia inteiro para ganhar R$1.000 por mês. Então, eu estava naquele trabalho ali, buscando uma melhora para minha família. E além de eu estar trabalhando lá, eu estava fazendo um curso técnico de mecânica lá dentro, no Instituto Federal. E aí nesse trâmite aí, eu fiz essa troca. Troquei esse curso de técnico mecânico que eu não estava entendendo nada, que eu vi que não era para mim, pelo curso de barbeiro. Até, inclusive, nessa época, eu trabalhava das 7 às 5, nesse trabalho de remoção de borra de petróleo. E saía às 5 horas, voltava para Jacareí, pegava salgadinho, coxinha e copo de refrigerante, pegava garrafa de refrigerante e vendia no intervalo lá do curso de mecânica. Estudava lá das 7 às 9, tinha um intervalo, eu abria o porta-mala do carro, vendia um copo de refrigerante com um salgadinho e estudava até às 11 e voltava para casa. Fazia esse trâmite de 4 vezes, 2 vezes para ir, 2 para voltar de São José para Jacareí. Ó, pra você ver a veia empreendedora aí, desde essa época você já tacava a marcha para poder fazer uma renda extra, uma grana a mais. Isso, naquela época era a sobrevivência, entendeu? Então, tudo que eu pudesse fazer para sobreviver e para trazer a melhora e buscando um objetivo lá na frente para sair da zona de conforto é o que eu estava procurando.
Então, aí em 2015 você iniciou, você fez o curso de barbearia. Então, o curso, na verdade, o primeiro eu fiz em 2014. Eu fiz essa migração do curso de tecnomecânica para o curso de barbeiro. Na época, todo o pessoal que me conhecia falava que eu era louco. Pô, como é que você vai largar um curso tecnomecânica para fazer curso de barbeiro? Cortar cabelo não dá dinheiro. Você tem família, você tem que ter um serviço fechado. Até eu mesmo nunca tinha pensado em trabalhar de forma autônoma, né? E aí eu senti essa vontade e falei, mano, eu vou para cima. E o pai lá de cima vai me ajudar e eu vou procurar ter meu diferencial e o meu primeiro plano era parar de carregar peso e conseguir pelo menos um salário para eu conseguir me manter minha família trabalhando cortando cabelo. E até então, nessa época, ainda não tinha acontecido o boom das barbearias e tudo mais. Então, por isso que eu acho que até a galera tinha esse certo preconceito. Pô, vai largar um curso técnico e tal para fazer barbearia. Então, com certeza. O meu início na barbearia foi bem difícil por conta disso. A barbearia não tinha explodido ainda aqui no Brasil. Então, foi bem nesse trâmite de 2014 para 2015. Então, eu fiz esse primeiro curso, né, que essa pessoa me proporcionou, né, de forma gratuita. Ele nem cobrou no final, ele me abençoou com esse curso. Eu rodei muitas barbearias procurando trabalho e o pessoal não dava oportunidade, nem para pegar meu contato, para de repente encontrar uma outra pessoa que estivesse precisando de barbearia, de um trabalho de barbeiro. Então foi bem difícil. Eu chegava falando, mano, tô precisando trabalhar, sei cortar cabelo, fiz o curso e tal. E o pessoal tava cortando o cabelo, eu falava, mano, não tenho oportunidade, não posso te ajudar, forte abraço. E eu ia de barbearia em barbearia procurando emprego e não estava arrumando nada. Nessa época eu fiz esse de barbeiro e ainda fiz um de operador de empilhadeira também. Que eu pensei, se eu não conseguir alguma coisa, eu consigo outra. E não consegui nem de operador de empilhadeira porque tinha que ter experiência e o de barbeiro também, só porta na cara. Nem ponto eu não consegui alugar na época, as portas se fecharam mesmo para começar no início da barbearia. Até teve um parceiro que me ajudou a comprar os móveis para montar a primeira barbearia. Ele tirou para mim os móveis e tal, para ir me pagando ele. E não consegui ponto. Nossa, foi bem frustrante esse começo. Bem desanimador. Isso aí em 2015, 2014. 2014 ainda. Isso aí foi em... Você terminou o curso e... Isso, que terminei o curso e quis trabalhar, porque eu estava recebendo seguro-desemprego nessa época. Eu pedi pro pessoal me mandar embora da Petrobras, porque eu acreditei que eu ia trabalhar com barbearia. E aí eu com o seguro-desemprego acabando e as coisas em casa acabando, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, tava minando os recursos e eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que correr atrás, né? O combustível sempre foi tá assumindo, representando a minha família, né? Porque eu tava no papel de chefe do lar, tenho esse papel, né? Então eu tinha esse compromisso e eu tinha que chegar com alguma coisa na mão. Por muitas vezes eu saí de casa e o meu único objetivo era saber qual era a mistura do próximo dia. Que eu ia almoçar com a minha família no outro dia, se ia ter uma caixinha de leite para meus filhos. Para muita gente isso parece que é impossível, mas naquela época a minha dificuldade era de alimento, era básica, de alimento, como que eu ia pagar meu aluguel, era uma vida bem difícil mesmo. Dessa época de 2014, quando que começou de fato você ter uma barbearia sua própria? Então, tudo mais? A primeira barbearia que eu montei, que eu comecei a trabalhar com barbearia, foi em abril de 2015. Foi no final de abril, praticamente em maio de 2015, foi quando eu abri minha primeira barbearia. Eu tinha só esse curso na época, esse curso básico, consegui um dinheiro emprestado, um amigo pegou uma rescisão da empresa que ele trabalhava, ele me emprestou R$ 1.700, e a minha mãe, no caso, ela vendeu uma casa que ela tinha, ela me arrumou mais 1.500. Então, com 3.000 e pouco, eu comprei os móveis para montar a barbearia, tudo usado na OLX, e ainda comprei alguns móveis de casa, porque nessa época eu tinha acabado de chegar em Jacareí de volta, meu retorno em Jacareí, porque nesse trâmite de 2014 para 2015, as portas se fecharam tanto que eu tive que vender as coisas da minha casa e tentar a vida lá no Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho pra gente aí, como que foi então, essa jornada foi assim, bem difícil, porém pra cima, não tinha o que fazer. É tipo Largados e Pelado, só que de roupa, entendeu? Você tem que ir pra cima e lutar com as armas que tem, de forma digna, sem atrapalhar ninguém, e marcha. Então, o que acontece? Eu tentei, nessa época, a barbearia, não consegui nada, acabou o seguro-desemprego e tal, não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel. O pessoal da Bruna, né, a família dela mora lá em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e estava convidando a gente para tentar a vida lá. E a única oportunidade que eu tinha era essa. Então, o mais longe que eu tinha ido de carro, dirigindo o carro, eu era recém-habilitado e tinha ido para Caraguá. Né? Então, eu falei, não, vamos, comprei o bagageiro no Mercado Livre, coloquei em cima do carro, tinha um Corsa 96 na época, e compramos aquele saco reforçado de lixo, e colocamos as roupas ali naquele saco, amarramos e colocamos em cima do Corsinha e metemos marcha. Fomos lá para o Rio Grande do Sul. Né? Eu troquei só a correia dentada do Corsa, o óleo, e fui tentar a vida para lá. Isso foi em
outubro de 2014. Certo. Aí eu tentei a vida pra lá. Cheguei Você já lá... tinha feito o curso, Isso, já estava formado? Isso, eu acabei o curso em setembro. Só que daí meu seguro-desemprego já tinha acabado, não consegui emprego nem de barbearia, nem de ajudante mais em fábrica e muito menos de operador de pilhadeira. Então não tinha mais alternativa nenhuma, se esgotou as possibilidades. Foi nesse trâmite que eu fui tentar a vida lá pro Rio Grande do Sul. Né? Daí eu fui pra lá e tal... O Corsinha foi e voltou na banguela. Porque se eu passasse de 80 por hora com o Corsa, parecia que o volante ia sair na mão, devido ao peso que tinha na parte de cima, né? Das roupas que eu tava levando. Foi você e a Bruna só? Foi eu, a Bruna e os 3 filhos. Os 3 meninos eram pequenos, né? Coloquei eles no banco de trás e fiz uma oração, pedi pro pai abençoar a trajetória e marcha. E aí a gente foi, a viagem foi tranquila, a gente foi, chegamos lá. A minha sogra tinha alugado uma casa de 2 cômodos pra gente lá. Fui na casa dela, na época não tinha celular com GPS, essas coisas. Peguei o GPS do carro mesmo, eu anotei todos os endereços de agência de emprego lá na casa dela usando a internet, num papel. Parei o carro no centro da cidade, lá em Caxias, e peguei o GPS do carro ali e ia lugar por lugar procurando emprego, entregando o currículo. Eu sou auxiliar geral e tal... Né? E não consegui nada. E eu consegui arrumar um emprego lá que eu ganhava 720 depois de um mês que eu estava procurando. E foi bem frustrante. Mas não ia mudar o jogo. Não ia mudar nada. Resumindo essa trajetória lá no Rio Grande do Sul. Tentei cortar cabelo também lá. Nessa época, deixei minha bolsa com as minhas máquinas embaixo do carro. Quando eu cheguei, um cara michou o carro e roubou a minha bolsa com as minhas máquinas lá também. Eu fiquei sem máquina nenhuma. Nesse trabalho que eu arrumei de ajudante lá, um encarregado me deu uma maquininha, ele comprou uma maquininha bem básica para mim, me deu, e eu comecei a cortar uns cabelos depois do serviço lá, só que também não tinha espaço. O pessoal do bairro lá, a associação de bairro, me cedeu um espacinho lá, só que era um lugar onde que os mortos, quando alguém morresse, eles velavam os mortos ali. Naquele lugar. Então, se alguém morresse, eu tinha que tirar minha cadeira de madeira dali e velar o morto e depois eu colocava. Então, foi bem frustrante essa época, eu não tinha o que fazer, tava dependendo até de uma compra, o pessoal da minha esposa fazia para mim lá. E aí eu decidi voltar para Jacareí. Não tinha mais o que fazer lá, não gostei do lugar. Tempo? 6 meses. 6 meses. Fiquei 6 meses lá e voltei em Jacareí. Quando eu voltei para Jacareí foi no dia 8 de março. Agora, dia 8 de março agora de 2025, fez 10 anos que eu retornei para Jacareí. Quando eu cheguei em Jacareí, dia 8 de março, eu não tinha nenhum colchão de solteiro. O Corsa estava com busca e apreensão. Se eu tomasse um enquadro na viagem, na volta de Caxias para cá, eles iam guinchar o carro. Nossa. Vim com medo, não tomei nenhum enquadro e cheguei aqui com o carro. E tive que guardar o carro meio que escondido, porque eles queriam levar o carro, o oficial de justiça queria levar. Depois que tudo voltou ao normal, eu consegui quitar o carro, né? Fiz uma negociação, quitei, voltou tudo normal. Mas esse aí foi o meu começo na barbearia. Foi quando eu voltei, aí tudo clareou. Consegui alugar o primeiro ponto, e aí comecei a ajeitar, e aí eu realmente comecei a desempenhar o trabalho de barbearia. Caramba, Região, não foi fácil, né, mano? Você vê assim, galera vê hoje, pô, Região tem 2 barbearias e tal, que não sei o quê, tem já a carteira de clientes que já tem e tudo mais, tudo que conquistou, mas não vê esse início, né, cara, que eu acredito, tenho certeza que só vocês, a família, aí, que deve ter sentido bastante na pele. Com certeza. Eu sempre fui um homem que teve muita fé no pai lá de cima. Eu nunca me senti sozinho, espiritualmente falando. Eu sempre senti que ele estava comigo. Nesse momento, antes de eu ir para o sul, que eu acordava de madrugada sem saber o que meus filhos iam comer no outro dia, sempre eu estava orando e não entendi o porquê eu não conseguia trabalhar com barbearia. Nas minhas orações eu falava, pai, eu sou um cara honesto, eu só quero montar meu salão ou arrumar um trabalho numa barbearia de alguém. Tô com as coisas de barbearia parado porque eu não consigo, eu não entendi o porquê. Né? Porque eu não conseguia. Realmente aquelas portas se fecharam mesmo. E foi tudo ao contrário quando eu voltei do Rio Grande do Sul. Quando eu voltei em 2015, em março, e aí passou 2 meses, eu montei a primeira barbearia, daí aquelas portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Coisas que eu nunca imaginei que ia acontecer, se abriram pra mim, sabe? Que da hora. E aí você iniciou, pô, quais foram as primeiras técnicas ali para você desenrolar e tal, tudo mais? Então, aí começou a jornada, né? Esse ponto até aqui que a gente conversou era como que eu ia ser barbeiro, como que eu ia ter uma barbearia, começar na profissão. Daí depois que começou a jornada, então, da barbearia, né? Então, com esse curso básico que eu fiz, foi uma coisa, tipo, bem pequena perto do que a barbearia tava, no nível que ela tava.
Então, foi realmente uma base, foi assim, o pontapé para eu começar. Aí eu comecei, o bom é que eu sempre fui uma pessoa que eu tive bastante amizade, então o pessoal começou a ir mais pela amizade para cortar cabelo comigo do que pelo meu trabalho em si, porque os meus cortes eram bem simples, né? E aí eu comecei a ver que eu estava tendo dificuldade em fazer determinados cortes e comecei a continuar estudando. Foquei nisso, eu sabia que eu ia ter que ter a força de vontade, a fé e o estudo. Eu precisava de técnica. Eu era um vendedor, eu vendia a minha mão de obra e eu precisava aumentar o meu leque de ferramenta, porque aqueles cortes que eu tinha era muito básico. Então eu comecei a correr atrás de me aperfeiçoar, de estudar, né? Isso aí que foi o diferencial para mim quando eu comecei. E aí, eu olhando aqui, tem esses troféus atrás aqui de você, que você conquistou e tudo mais. Você chegou a fazer muito curso presencial, workshops e tudo mais? Como que foi essa... Sim, então, o meu objetivo inicial foi o quê? Me capacitar, ter trabalhos para vender para os clientes, né? Eu comecei a buscar isso aí. Daí comecei a fazer curso e tal. Os primeiros cursos, naquela época, Jacareí não tinha curso. Só tinha a Embeleze, as escolas daqui, que eram aqueles cursos para iniciante, e não tinha aperfeiçoamento, né? Comecei a querer ir para longe. Eu fui para São Paulo, fui para Guarulhos, fui para vários lugares para poder aprender. Hoje, se for contar todos os cursos que eu já fiz para me capacitar, eu tenho mais de 30 cursos, né? Agora, mês que vem vai fazer 10 anos que eu estou na área de barbearia, que eu comecei a cortar cabelo, que eu montei a minha primeira barbearia. Então, eu comecei o meu diferencial no meu início foi isso. Naquela época, em Jacareí, os barbeiros não gostavam muito de estudar, porque estava nessa transição da barbearia antiga para a barbearia moderna. Então, eles meio que falavam que curso era para modinha, para quem estava começando, e quem já tinha experiência na área não precisava estudar. Já estava consolidado na área. E isso foi um diferencial para mim, porque eu comecei a enxergar coisas que os barbeiros que estavam no ramo não estavam enxergando. Então, eu comecei a buscar técnica diferente, eu comecei a buscar outros tipos de trabalho que os barbeiros daqui não tinham. Então, eu comecei a me diferenciar e começar a ter mais cliente devido a essas coisas que eu fiz, né? Eu comecei a trazer bastante novidade, então isso foi bem legal na época. Top, eu sei de algumas... Acompanho, como já te acompanho já há algum tempo, ali os famosos blindados e tal. Vamos falar um pouco mais sobre essas técnicas e tudo mais, os cortes. O que sai mais na barbearia hoje? Sim. É meio cíclico também, né? Tem mês que sai um estilo de corte, ou como que é? Então, começando pelo início da barbearia, naquela época, estava bem naquela fase de desenho, aquilo que a molecada mais gostava de periferia. Então, naquela época, eu trabalhava bastante com isso, fazia bastante desenho, aqueles desenhos pigmentados que passava tinta. Então, isso aí é algo que trazia bastante cliente, principalmente criança, né? Gostava de fazer um diamante, uma bomba, uma estrela. Então, isso aí saía bastante naquela época. Só que eu comecei a perceber que tinham outras técnicas que traziam mais dinheiro, porque naquela época, pra você fazer um desenho assim, você não ganhava muito dinheiro, né? Você perdia mais tempo do que ganhava dinheiro. Então, começando ali naquela época, uma coisa que trouxe bastante recurso para mim, e até mesmo trouxe reconhecimento, foi a questão do platinado, que é deixar aquele cabelo branco, o nevou, né? Naquela época não tinha muito barbeiro na região que sabia fazer. Então, eu fiz um curso em São Paulo de platinado, né? Aprendi, desenvolvi a técnica, consegui absorver a técnica do nevou e comecei a fazer nos meus clientes. E essa técnica trouxe bastante resultado. Eu comecei a virar uma referência do nevou em Jacareí, no Vale. Teve muitos barbeiros de várias regiões que vieram aprender essa técnica comigo, tanto das luzes platinadas quanto do nevou, deixar o cabelo todo branco. Se for colocar curso de platinado, colocando workshop e curso prático, posso colocar aqui mais de 500 pessoas se aperfeiçoaram comigo, dentro aqui do Vale, do Paraíba, Jacareí, São José, todo o Vale, quanto o litoral norte também, pessoas de Caraguá, Ubatuba, Ilhabela, quanto pessoas até do Paraná, de outros estados, vieram se aperfeiçoar comigo. Então, é uma coisa que ganhou uma proporção bem legal na época, me trouxe bastante destaque. O nevou. O nevou. Mas quando você começou a ministrar curso? Então, eu comecei a ministrar curso no mesmo ano que eu comecei a cortar cabelo. Que foi em próprio 2015. Não foi nesse primeiro salão. Esse primeiro salão eu fiquei lá de maio de 2015 até outubro de 2015. Foram meses. Depois eu mudei para um outro salãozinho pequeno. E aí eu senti essa vontade de começar a ensinar o pessoal a cortar cabelo, porque tinha pessoas próximas a mim que queriam aprender.
E aí eu comecei a divulgar, mesmo com aquele pouco recurso que eu tinha, com aquelas técnicas bem básicas que eu tinha, eu já comecei a vender o curso. Porque aí o pessoal começou a se interessar na minha metodologia de ensino e já quiseram aprender comigo e eu já comecei nessa parte. Nessa época, inclusive, teve muitas pessoas que já eram barbeiros que começaram a desmerecer. Falavam, mano, o cara não tem conhecimento nem pra si que é da aula. Quem que é esse cara no meio da multidão? Só que eu não queria ministrar curso para querer achar que eu era melhor que ninguém. Eu só estava querendo multiplicar aquilo que estava agregando na minha vida. A semente, né? A semente. Então, eu acredito que essa posição de ministrar curso aconteceu na minha vida, não foi por acaso, sabe? Porque isso tomou uma proporção muito grande, até mais do que o corte de cabelo. Pessoas de várias regiões vieram se aperfeiçoar comigo e até hoje ainda eu tenho muita procura a respeito dos cursos de barbeiro. E o que te mais marcou aí, Região, nessa trajetória de ministrar curso? Eu sei que você tem alguns serviços sociais, você já trabalhou. O que mais te marcou durante esse tempo? Teve várias coisas que me marcaram, sabe? Poder ver a emoção de uma pessoa que tá passando pela mesma situação que eu passei, ou de desemprego, ou de um serviço pesado, que não ganha o que precisa, e depois me mandar uma mensagem, pô, estou muito feliz, cara, tô cortando bastante cabelo, tô conseguindo sustentar minha família com a barbearia, você foi um instrumento de Deus na minha vida, cara. Então essas coisas me motivaram muito, sempre me motivam. Outra coisa que me motivou bastante foi eu conseguir ensinar os meus filhos a serem barbeiros. Hoje em dia os três são barbeiros, né? Eu tenho na minha barbearia... os três filhos, eles trabalham comigo como barbeiros, exercem a profissão, estou do lado deles o dia todo. Além disso, também teve uma outra coisa que me marcou bastante, foi eu ministrar o curso de barbeiro dentro de um centro prisional, que foi dentro da unidade da Fundação Casa. Eu entrava dentro da cela e eu ministrava o curso de barbeiro dentro de uma prisão. Caramba. Então, isso foi uma coisa, assim, que me marcou bastante. Eu tive muita dificuldade, assim, porque foi o primeiro curso que foi desenvolvido lá dentro, então meio que estava no início. O pessoal da organização não sabia meio que como realizar o curso, estava meio que esquematizando as coisas. Mas eu não abandonei, eu comecei esse curso, eu tinha que ter o material para ministrar o curso lá dentro e aí eu tive... Quantas pessoas? 10 menores, E aí eu consegui doação, eu coloquei nos meus status que eu precisava de máquina, de equipamentos para ministrar o curso lá dentro. E os barbeiros da região todos me ajudaram. No mesmo dia eu consegui as 10 máquinas de corte, de acabamento, tesoura, eu consegui todos os kits de ferramentas. E na próxima aula eu já consegui entrar lá dentro com todas as ferramentas. Tinha barbeiro que era de determinado bairro, o próprio barbeiro que cortava o cabelo dele quando ele estava na rua, antes dele ser preso, eu levei a máquina do próprio barbeiro dele para ele cortar o cabelo dentro da cadeia. Porque como eu tenho uma coletividade grande com os barbeiros da região, o pessoal a gente tem sintonia, penso os meninos presos lá dentro, falavam, mano, você é de qual bairro? Eu sou de tal. Então, mano, lembra aquele parceiro que cortava o seu cabelo? A maquininha dele tá aqui com o nome dele aqui, ó. Você vai usar a maquininha dele agora, ele mandou pra você. Então, pensa pra mim, passar pelo scanner, entrar dentro de um centro prisional, eu nunca fui preso. Entrar dentro de um centro prisional, passar por todas aquelas gaiolas e entrar lá dentro da cela onde eles estavam presos para poder levar essa profissão, essa semente, para tentar tirar eles daquela vida da criminalidade para ser barbeiro, foi algo que me marcou bastante. Foi um desafio pelo trâmite do curso, né, de como aconteceu. Porém, eu consegui desenrolar, entendeu? A formatura foi na Câmara Municipal, ao lado do prefeito. Eu entreguei um kit de ferramentas, a prefeitura comprou um kit de ferramentas novo para cada um. A gente entregou as ferramentas para ele. E foi algo bem positivo, sabe? Eu dentro da Câmara... durante um mês? Não, foi acho que uns 4 meses de curso. Eu ministrei uma parte do curso dentro da FEBEM, né, da Fundação Casa, antiga FEBEM, e o final do curso eles já estavam já para sair alguns, e eu ministrei aqui na rua o resto, né, para eles. E a formatura foi na Câmara Municipal. Pô, que da hora, mano. Nossa, top demais. Não, eu lembro que você chegou a comentar sobre isso. É da hora ver como que você falou aí dessa questão da sintonia, né? A sintonia entre os barbeiros e tudo mais. Então, você percebe que isso é um diferencial, você, pela sua forma de desenrolar com a galera? Sim, eu acho que isso é primordial. O que eu acho, não falando só da barbearia, mas da vida, a gente tem que saber a posição da gente. Eu me enxergo como uma pessoa que é um administrador de degrau. Então, eu estou nessa vida para administrar os degraus que o pai lá de cima confia a mim. Então, eu não sou o dono da escada. Não é porque eu tenho uma barbearia, ou porque eu sou barbeiro, ou porque eu estou desempenhando alguma função, até mesmo uma liderança com a minha própria família, que eu posso achar que eu sou melhor que alguém. Então, eu tenho que imaginar que eu sou administrador de degrau,
E eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque quem é o dono da escada é o pai lá de cima. Então, se ele está confiando naquele degrau para que eu possa administrar, eu tenho que fazer o melhor possível. Porque eu estou fazendo para ele. Quando eu estou ajudando o próximo, eu estou ajudando ele mesmo. Então, na própria Bíblia fala isso. Quando você ajuda um pequenino, você ajuda o pai. Então, tudo isso que eu estou fazendo, um dia eu vou ter que prestar contas. Então, eu faço isso com bastante convicção e de uma forma bem sincera. Não adianta eu querer pegar um aluno pensando só em ganhar o dinheiro dele e não ensinar o 100% para ele. Eu vejo mais pela parte humana, como uma oportunidade de fazer o bem ao próximo. Então eu vejo bastante dessa forma, sabe? É que você falou, poxa, já ministrou para mais de 500 alunos, mais de 500 pessoas já passou na tua mão ali e tudo mais. Imagina o tanto que você já agregou de contribuir para famílias, né? Sustento ali daquela pessoa e tudo mais. Não sei se todos se tornaram barbeiros profissionais, mas a semente que você plantou, cara. Sim, com certeza. A grande maioria se tornaram barbeiros e é bem diversificado. Que nem tem um menino fazendo curso comigo, que ele tem 10 anos. Ele viu um outro menino que fez curso comigo no final do ano passado que tinha 12. Esse de 12 já está trabalhando. Então, esse de 10 viu o de 12 que fez curso comigo e quer ser barbeiro. Então, a barbearia, ela consegue chegar em muitos lugares. Que nem eu consegui levar ela para dentro de um centro prisional. Eu já fui em várias comunidades carentes levar essa profissão aí, cortando cabelo de graça para fortalecer o corte de cabelo naquela comunidade e para aqueles meninos verem os barbeiros como referência. Então, é algo assim que é espetacular, sabe? Você poder dimensionar essa profissão. Porque cortar cabelo, basicamente, na grande maioria, é ficar atrás da cadeira. E eu sempre estou fazendo a barbearia ganhar um espaço que não é só atrás da cadeira. Ela vai dentro de uma prisão, ela vai numa comunidade carente, ela vai no Guarujá gravar um clipe dentro de uma marina, de um lugar de gravação de clipe. Ela corta cabelo na rua, em qualquer lugar. Hoje em dia o barbeiro ele consegue atender em qualquer lugar. Ele, com a maquininha sem fio, ele colocar uma cadeira na calçada, ele consegue cortar o cabelo de um morador de rua na madrugada, se ele quiser. Uhum. Então é algo bem legal, sabe, essa profissão. É só você ter criatividade e querer ser uma pessoa do bem. Não, e é visível, você vê os teus próprios filhos seguindo, querendo, espelhando em você, né, mano? Isso é uma coisa que eu tenho amadurecido bastante. Eu sempre tive essa visão de querer fazer o bem ao próximo. Só que o principal tem que começar dentro da minha casa. Então, eu tenho que ser, primeiro, um bom administrador do meu lar, dos meus filhos, da companheira que está comigo, da minha própria vida, né? Buscar o domínio próprio, tanto pessoal quanto da minha família, ser um bom companheiro para eles e depois para o próximo. Então, eu tenho amadurecido bastante isso. Eu comecei a focar bastante na minha família, né? De um bom tempo para cá. Então, consegui dar essa atenção para os meus filhos, ensinar a profissão para eles, poder ser um bom pai, né? Então, isso é algo assim, passar tempo com eles é algo assim que é magnífico, sabe? Sou muito grato em poder trabalhar com algo que eu gosto, ser remunerado por isso, ainda estar próximo dos meus filhos. Quantos pais de família que passa dia e noite, às vezes vê o filho só no domingo, ou semanas, meses, sem ver a própria família que trabalha longe, um caminhoneiro, de repente, que vai viajar para longe, passa meses sem ver a família, e eu vejo os meus filhos todo dia, né, mano? No meu trabalho, no meu dia a dia. Pô, isso eu acho que não tem preço, né, Região? Você trabalhar ainda que gosta e perto da família, pô. Cara, vamos lá para algo mais prático aqui, algumas dicas, vamos poder, aquele barbeiro que está te assistindo aqui agora, está acompanhando esse podcast, na tua visão, qual que seria aí uma dica valiosa que você daria aqui para um barbeiro que está iniciando? Sim. Um barbeiro recém-formado aí. Então, o que eu acho que é importante para o barbeiro que está começando é o quê? É saber que o caminho não vai ser fácil, que ele tem que ter foco. E por que eu falo ter foco? Porque vai ter várias pessoas que vão querer desanimar ele. Às vezes até mesmo dentro da própria casa. Um pai, uma mãe, um irmão, ou um parente, o vizinho. Tem muita gente que vai querer desanimar. Só que tem que ter foco, sabe? Eu preciso aprender, eu quero trabalhar com isso e tem que gostar. O primeiro passo é gostar. Eu quero me imaginar como barbeiro. Qual é a rotina de um barbeiro? Eu gosto da rotina, eu quero ser um barbeiro. Beleza, o primeiro ponto é se imaginar dentro da área. Eu gosto da profissão, a rotina de um barbeiro é o que eu quero para mim, tranquilo. Então, gosto da profissão, o próximo passo é o quê? Aprender a técnica. Então, uma forma mais simples que eu vejo hoje em dia é você procurar uma pessoa que é da área, que tem boa vontade, que quer te ensinar.
Eu acho um caminho mais curto do que você, de repente, procurar uma escola que foque muito na teoria, que o caminho vai ser mais longo. Então, você pegar os macetes com quem já é da área, eu acho que é um caminho mais curto, é um caminho mais fácil. Que é mais ou menos o caminho que eu faço com os meus alunos. Todos os diferenciais e as dificuldades que eu tive, de repente, para começar fazendo um pezinho, eu tinha dificuldade para fazer um pezinho. O que eu desenvolvi para fazer um pezinho? Eu faço uma marcação com um lápis branco para evitar com que o aluno erre. E determinados macetes que eu passo para os meus alunos iniciantes. Então, eu acho que procurar uma pessoa de caráter, que seja uma pessoa do bem para ensinar, fé, tem que ter fé também, né, que vai dar certo, e determinação. Eu falo bastante para meus alunos que cortar cabelo é igual andar de carro. Não tem fórmula mágica. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos. Porém, é repetição. Você tem que estar sempre repetindo, tem que fazer cada vez mais. Então, se você tem um filho, um parente, pega os moradores do bairro, tem que repetir. Então, você tem que pegar a técnica de como fazer e a repetição. Então, você tem que pegar as técnicas de como desenrolar e repetir aquilo várias vezes. Quanto mais você cortar, melhor você vai ficar. Entendeu? E começar do jeito com a estrutura que tem. Tem só uma maquininha de corte e uma tesoura. Começa assim. Entendeu? Pega uma cadeira, coloca na garagem da sua casa e se portar como profissional desde o início. Deixar um ambiente familiar. Raiz, eu tô cortando o cabelo na garagem da minha casa, tem uma cadeira de madeira. Como eu começo? Cara, você abre o portão, deixa o ambiente limpinho. Se você for colocar uma música, coloca um som ambiente que agregue para qualquer tipo de público. Deixa o ambiente limpinho. Dá um bom atendimento, trata o cliente com respeito, deixa um ambiente familiar para ir qualquer tipo de pessoa e você começa a vender sua mão de obra ali e começa, de repente, guardar... meu corte é R$10, começa a guardar um pouquinho daquele corte para você investir numa cadeira, você compra, de repente, uma usada na OLX, depois você, de repente, dá uma melhorada no ponto, depois você migra para um outro ponto e assim vai indo, entendeu? Então, hoje em dia, tem muito vídeo legal no YouTube ensinando... também como cortar cabelo. Se o cara não tiver dinheiro para comprar um curso, de repente consegue começar vendo no YouTube. O importante é força de vontade e repetição, entendeu? Continuar e não ligar para os outros, mano. É marcha. Certo, esses aí foram os principais dicas para quem tá no começo. E os principais erros que você vê que a galera cometendo, assim? Cara, os principais erros, eu acho assim, eu não preciso nem falar do próximo, posso falar de mim mesmo, sabe? Quando você começa a cortar cabelo, você não tem aquela visão de empreendedor. Você tá naquela gana de querer cortar 30, 40 cabelos por dia. Então, muitas das vezes, você não liga em querer deixar um ambiente, assim, mais organizado. Muitas das vezes, você não liga para organizar o seu atendimento, você não liga para várias coisas. Então, o que eu vejo, assim, erros de barbearia, coisas que eu cometi e coisas que outras pessoas, às vezes, cometem. Deixar um som muito alto, às vezes colocar um som que não é todo tipo de público que gosta, você permitir que os caras fiquem sem camisa dentro da sua barbearia, você permitir que as pessoas fiquem falando palavrão, coisas assim que é deselegante dentro da sua barbearia. Então, não ter compromisso com o horário. Tipo, o cara não sabe que hora que abre a barbearia, não sabe que hora que fecha. Então, eu acho que esses são alguns dos principais erros. O traje também, como você se mostra, né? Você pode ser um cara que não tem um uniforme, mas você, coloca uma camisetinha, né? Procura não trabalhar de chinelo, né? Procurar mostrar a sua postura. Tem várias pessoas que trabalha de regata, de chinelo, isso aí por mim tranquilo, entendeu? Não tô querendo desmerecer ninguém. Né? Cada um tem barbeiro de quebrada que consegue se estruturar e ganhar bem, né? E consegue estruturar a família trabalhando de regata de chinelo. Como tem pessoas que trabalham de jaleco e não conseguem desenrolar. Mas eu acho assim que, olhando pelo lado de empreendedor, tem que ter essa noção. O cara tem que saber que ele não é só um cortador de cabelo. Aquela ânsia de querer cortar vários cabelos no começo, isso aí você tem que começar a ser um cara mais gestor do que cortador de cabelo em si, sabe? Caramba, pedrada, hein? Pedrada. Você falou de traje, né? Hoje você tá todo trajado aí. Regis Peloja, microcapilar. Região, fala aí, cara, o que é isso aí, cara? O que é microcapilar? O que é essa parada aí? Então, a micropigmentação capilar é um trabalho que você faz para pessoas que estão sofrendo com calvície, que ocorreu a perca de cabelo
e está querendo uma solução. Existem algumas soluções, como o implante capilar, como a prótese capilar e também a micro, né, que é a micropigmentação capilar. Como que funciona a microcapilar? Você vai replicar o folículo capilar que foi perdido. No caso, existem 2 tipos de micro, o efeito densidade e o efeito raspado. Vou começar pelo efeito raspado. O efeito raspado é o quê? A pessoa tem um grau de calvície muito avançado, nível 6, nível 7. A parte aqui do topo, da coroa, ela já perdeu todo o cabelo. Certo. O que a microcapilar vai fazer? O que eu vou fazer para o cliente que vai me procurar? Eu vou replicar todo aquele folículo capilar. Com uma máquina PEN, eu vou estar introduzindo o pigmento naquela área da calvície. Vou estar fazendo vou replicar como se ela tivesse passado a maquininha 1, mesmo que ela não tenha nada. A parte aqui da hairline, eu vou reconstruir toda essa parte frontal do cabelo que foi perdida, porque quando a pessoa está calva, ela fica com aquele aspecto de velhice, porque ela perde toda essa parte frontal, então a fisionomia fica diferente. Então toda essa reconstrução aqui da hairline, da têmpora, quando fica calva, a parte da têmpora, que é esse pezinho lateral, ela afasta, né? Então acaba que fica bem distante, então ela fica com aquele aspecto de velhice. Então como que a microcapilar, como que ela fica na pessoa? Faço a microcapilar aqui na parte de cima, vou reconstruir a têmpora, vou afastar ela aqui de novo, vou reconstruir o cabelo como a pessoa tinha antes. Porém, ela vai ter aquele aspecto de cabelo raspado. Então o que acontece? Vai parecer que ela fez um degradê, passou a máquina 0 embaixo e a máquina 1 em cima. Então ela vai ter toda a linha de expressão aqui do pezinho, a hairline reconstruída, a parte aqui da coroa, que tá aquela falha, né? Aqui na parte de trás do cabelo, quando alguém olha ela assim de costa, vê aquela parte ali de trás, não vai ver mais. Então vai reconstruir toda a parte de cima do cabelo, com um aspecto de máquina 1. Então a pessoa, ela pode ela mesma fazer a manutenção em casa, ela compra uma máquina de pezinho, ela passa a máquina de pezinho em casa, naquele cabelo remanescente, e mantém a micro em cima. Então, quem olhar ela não vai ver que ela é uma pessoa calva, ela vai pensar que ela é uma pessoa que raspa o cabelo por opção. Então, ela vai ficar com aquele aspecto muito mais jovial, porque vai encurtar a testa dela, ficar com aquela testa grande, né? Porque por conta da calvície, que perdeu toda a parte do cabelo, vai encurtar a testa dela, vai fazer uma nova hairline. Mano, fica sensacional. A pessoa fica 20 anos mais jovem, fica muito legal. Top. E você pratica já há um tempo essa técnica? Eu sou micropigmentador há 3 anos e falando ainda sobre a parte da micro, né, sobre a outra técnica que é a densidade, como que funciona a densidade capilar? A densidade é para pessoas que ainda não perderam todo o cabelo. Pessoas que estão com um grau de calvície menos avançado. Por exemplo, caiu a parte aqui da coroa, ou fez um implante capilar e aqui na coroa não deu um resultado muito bom. Geralmente o pessoal, quando faz micropigmentação capilar pós-implante, geralmente é assim, fez um implante, aqui a parte da frente ficou legal, porém aqui na parte da coroa ainda ficou falho. Então ele quer aumentar aquela densidade, aquele aspecto de mais cabelo. Então a gente faz a microcapilar na parte aqui do pós-transplante capilar, ou até mesmo com calvície menos avançada, que vai dar aquela impressão de mais volume. Então é um aspecto bem legal. Inclusive, semana passada, eu atendi um cliente meu na barbearia que fez uma micro comigo ano passado. E a micro dele tá muito boa, sabe? Eu fiquei muito feliz com o resultado. A micro dele é densidade capilar. Eu lembro dele quando ele foi, eu tenho até a foto do antes e depois dele no meu Instagram. Mano, ele ficou muito mais jovem, sabe? Ele tá muito feliz com o resultado. Ele fala que deu uma liberdade para ele, a autoestima dele melhorou. Então, é algo assim que é uma solução muito boa. Tanto para quem fez o transplante capilar, não tem mais área doadora e quer ter o aspecto de mais volume, a densidade maior, quanto para a pessoa que já perdeu todo o cabelo e quer ter aquele ar mais jovial e não quer passar aquela impressão de calvície. Ele quer ter, de novo, a hairline dele, o pezinho aqui da testa, ele não quer mais que a coroa dele fique à mostra, aquele aspecto de calvície. Então, é algo assim que rejuvenesce e é bem legal. E dura quanto tempo, mais ou menos? Então, ela fica permanente. Ela não sai, sabe? Tem alguns mitos que, às vezes, o pessoal pergunta porque não conhece. Que é o quê? A microcapilar fica verde? Fica muito artificial? Mano, a microcapilar que eu faço, ela fica bem natural. A gente chama de nanopontos, que são aqueles pontinhos bem pequenininhos, bem similar ao folículo capilar mesmo. O objetivo é fazer essa conexão entre o cabelo remanescente e a parte que houve a perca de cabelo.
Então é algo assim bem top, sabe? Não é invasivo, não é igual uma cirurgia, é algo assim bem tranquilo, não dói, sabe? É algo assim que em um mês eu consigo resolver o problema da pessoa. Não é tipo tatuagem, né? A galera fala, né? Não, ela não é igual uma tatuagem. Por que que ela não é igual a tatuagem? Por conta de como você coloca o pigmento. Você tem que colocar o pigmento na área correta. Acontece porque as pessoas perguntam se ficam verde, porque tem muita gente que vê aquelas fotos da internet, do pessoal que às vezes não soube fazer um bom curso, não tem uma boa técnica e acaba fazendo de qualquer jeito. Então, qual que é o perigo da microcapilar quando a pessoa não sabe fazer? Quando você vai implantar o pigmento no couro cabeludo, você tem que saber como fazer. Por quê? Se você aprofundar muito a agulha, você atinge a camada de gordura da cabeça. E aí acontece que a tinta, o ponto estoura e aí expande a tinta. E aí fica com aquele ponto bem gordo e aí a tinta fica verde. Porque daí aprofunda na camada de gordura da cabeça. Então, por isso que tem, às vezes, a pergunta, o cliente pergunta, pô, a micro fica verde? Porque eu vi alguns na internet, eu achei que ficou meio artificial. A sua eu gostei, porque a sua é diferente. Então, você não é uma coisa assim, que nem um corte de cabelo para quem está começando. Que, pô, errou o cabelo, não ficou legal, daqui 2 semanas cresce. É algo assim que você tem que saber fazer, é algo assim que depois para remover é só com várias sessões de laser. Então, é algo bem sério, é algo assim que tem que dar uma atenção legal. Não é para qualquer... o Regis é barbeiro, ele faz micro, eu vou comprar uma maquininha e vou sair colocando ponto na cabeça dos outros. Não é assim. Então, é algo assim que tem que dar uma atenção legal, tem que estar capacitado, tem que ser uma pessoa que sabe efetuar o procedimento. Então, é algo assim que eu sou muito feliz de conseguir mudar a autoestima das pessoas com a microcapilar, porque teve vários depoimentos de clientes meus que fizeram a micro, que ficaram muito felizes, que todos eles ficam muito felizes, mandam mensagem falando que a esposa gostou, que tem até exemplos de pessoas que tinham complexo, que não tiravam o boné até para entrar na piscina. Para não tirar o boné em público de forma nenhuma. Até para fazer a micro, que perguntou se era um lugar reservado e tal, porque não gosta de ficar sem boné na frente de outra pessoa. E hoje em dia, a própria foto do Instagram, do perfil dele, é sem boné, por conta da micro. Entendeu? Então, é algo assim que não envolve só a questão do dinheiro, do ganho que você tem com a profissão, no caso com a microcapilar, mas a questão de você devolver a autoestima de uma forma permanente para a pessoa. Não é uma coisa que daqui uma semana ela vai ter que fazer manutenção, é uma coisa que fica fixo. E a manutenção? Então, a manutenção é o quê? Geralmente, de 3 a 5 anos, o pessoal eles fazem uma sessão de retoque única para dar uma renovada na cor da micro. Então, ele gosta daquele aspecto inicial que ele teve lá no passado, quando ele fez a micro, e ele fala, pô, quero fazer uma sessão de retoque, tem como a gente marcar? Daí eu alinho com ele para fazer uma sessão de retoque para dar uma renovada na cor da micro. Mas é algo assim que não é tipo, você faz e ela vai saindo, é algo assim que ela fica. Porém, se você quiser dar uma renovada, de 3 a 5 anos, você pode dar uma renovada. Então, é algo bem tranquilo. Como assim a cor da micro? Então, por exemplo, você faz uma tatuagem. Ao longo do tempo, você vai tomando sol, você, às vezes, a pele oleosa, a tinta, ela não sai. Só que você quer dar aquela renovada na cor, você quer deixar aquele aspecto... Um realce, Isso, né? Você quer fazer um realce nela. E você acaba fazendo uma sessão de retoque para dar uma renovada na cor, né? Então, geralmente de 3 a 5 anos, depende muito da pele. Porque tem pessoas, às vezes, que faz 7, 8 anos que fez micro, não precisa de retoque, não quer fazer um retoque. Não há necessidade. Por conta dos cuidados que ela tem. Pô, ela passa um protetor solar quando vai na praia. Ela tem uma pele que não é tão oleosa. Então, são vários fatores que influenciam. E todos esses cuidados você passa para o cliente. Passo. Quando o cliente vai fazer a micro, ele já assina um contrato comigo, inclusive falando se ele quer expor a imagem dele, sim ou não, para que eu possa, se ele não quiser expor a imagem, fazer uma edição para não aparecer o rosto. Preenche uma ficha de anamnese para ver se ele tem algum tipo de doença, por exemplo, a questão da diabetes, se ele tem alguma doença transmissível. Tem toda uma série de critérios que tem que dar uma super importância. Ambiente sempre limpo, esterilizado, trabalhar com luva. Similar aos critérios de quando vai fazer uma tatuagem. A questão, assim, da higienização, limpeza, esse trâmite assim, sabe? E é custoso? É muito caro fazer um procedimento Então, desse? pelo bem-estar que traz, eu não acho caro, sabe?
A microcapilar depende de cada procedimento. De 2 a 3 mil você consegue fazer um tratamento completo. Comparado com o implante capilar, que é de 15 a 25 mil, eu acho um preço bem acessível. Tem as opções aí para o cara parcelar no cartão, pagar por sessão, também tem essas opções. Então, assim, é algo que é bem acessível, bem possível para o cara que quer mudar a autoestima dele. Tanto para a densidade quanto para o efeito raspado. É um upgrade mesmo na carenagem da pessoa, muda mesmo. Eu sei que tem barbeiros aqui que tá assistindo que tá com vontade de aprender. Você ensina essa técnica? Ensino também, ensino a microcapilar, quanto também aos cursos de barbeiro, né? Então é algo assim que é muito top. Tanto a questão da micro quanto a questão da barbearia. Eu gosto muito da barbearia por conta disso. Por isso que é bom você ser um cara que estuda, porque você tem que cada vez agregar mais. Então a microcapilar é mais uma coisa que agrega junto, porque você tem clientes em potencial na sua cadeira todo dia. Todo dia você atende um cara que está sofrendo com calvície, que pode ficar calvo mais na frente, ou que conhece alguém que está passando por calvície. Então, pelas estatísticas, o pessoal fala que geralmente 70% dos homens têm tendência a ficar calvo. Então, é uma área que tem muita demanda. Então, tipo, a demanda é muito grande, é algo assim, ó, bem legal. Só que é um investimento que você tem que fazer. Então, muitas das vezes, o barbeiro, ou até mesmo pessoa que não é da área, por quê? Eu sou barbeiro, faço micro. Só que eu conheço muita gente que faz micro, que era motorista de ônibus. Conheço pessoa que faz micro, que era chefe de uma empresa. Conheço pessoas que faz micro, que tinha academia. Então, não é uma coisa que você precisa ser barbeiro. E na minha visão, eu acho que para um barbeiro virar micropigmentador, eu acho que é um caminho mais curto. Porque aquele feeling de saber fazer uma conexão legal, o pezinho, é um caminho mais curto do que para uma pessoa que não tem aquela experiência com equipamento manual. Sim. Mas é possível para qualquer tipo de pessoa. Né? Eu sei, já conheço, tive experiência com pessoas que trabalhavam com coisas bem distantes da área da beleza. Né? Não tem nada a ver com a área da beleza. E a pessoa, não, quero ser micropigmentador, é uma área legal, e eu vou migrar para isso. É possível, então? Possível, é só ter determinação. Eu acredito que qualquer trabalho aí, manual, né, mano, a pessoa consegue aprender. Tem pessoa que tem mais facilidade, tem pessoa que vai demorar mais. Só que se persistir e continuar estudando, não desistir, consegue. Mas o barbeiro, para migrar para o micro aqui, é mais fácil. Então, eu acho assim, menos difícil, sabe? Não, que você olha assim, pessoa fazendo a micro, parece que, mó mamão fazer, é simples. Mas não é, sabe? Ele tem alguns pilares ali que são determinantes para você fazer uma microcapilar com excelência. Que nem eu frisei aqui, é algo muito sério. Tem que dar uma atenção legal para não errar, porque como que a pessoa vai remover? Só com laser, né? Então, tipo, todo mundo que olhar vai ver que o negócio tá artificial. Então, não é uma coisa assim que você tem que fazer de qualquer jeito. Você tem que se capacitar, se preparar, treinar bastante para depois você começar a trabalhar na área, sabe? Então, é algo assim que tem que investir, tanto num bom curso, quanto nos equipamentos também, que não são baratos, quanto na estrutura. Você tem que ter um lugar climatizado, se no caso for um barbeiro, um lugar separado da barbearia que não tem cabelo para poder fazer a micro por causa do risco de infecção, contaminação. Então, tem uma série de investimentos. E, às vezes, a pessoa pensa, vou investir 20 mil nessa área. Mano, vou de repente comprar uma moto, comprar um carro. Já tô ganhando dinheiro cortar cabelo. Porque, às vezes, o barbeiro acaba caindo na zona de conforto por conta da jornada exaustiva. Não é nem porque o cara não quer correr atrás, mas é porque é muito cansativo ser barbeiro, sabe? Dependendo do sistema de trabalho do barbeiro, tem cara que trabalha 15, 18 horas por dia. Eu mesmo, tem dias que eu até corto cabelo, dependendo da minha demanda. Então, é algo que, se você quer cortar menos cabelo, quer sair daquela jornada de cortar cabelo de manhã até a noite, você tem que começar a preparar a sua aposentadoria. Você tem que começar a fazer outros ofícios, tem que começar a preparar uma equipe, você tem que começar a pensar em formas de investimento para que você possa trabalhar menos. Aumentar o seu ticket médio, aumentar o valor do seu corte, investir na estrutura para você começar a cobrar mais caro, tem que ter uma estrutura melhor. Então é aquele lance que eu falei no começo. No começo você é só um cortador de cabelo, você quer cortar o máximo por dia possível e ir embora feliz. Depois que passa o tempo, você começa a querer achar outras formas de ganhar dinheiro para trabalhar menos, ganhar mais e trabalhar menos, porque
outras áreas da sua vida começam a ficar de lado. A sua alimentação, a sua parte de atividade física, tempo social, tempo com a sua família. Você começa a sacrificar essas partes em prol da barbearia. Então, você começa a ter uma outra visão para você conciliar o trabalho de barbearia com a sua vida também. Tem que ter vida. Você tem que ter um tempo com a sua família, tem que ter um tempo de descanso, tem que passear, tem que viajar, tem que fazer uma atividade física. Então, não dá só para cortar cabelo, porque senão chega uma hora que vai pifar, porque não é máquina, né, mano? Mas a ideia é o barbeiro se preparar para esse momento, né? Isso. Pro barbeiro que está iniciando, não tem que fazer, tem que levantar caixa. Isso. O barbeiro que está começando, ele tem que primeiro ter técnica, né? Ele precisa estar ali tendo rotatividade, tem que ter dinheiro e já se preparar como? Guardando um pouco desse dinheiro para ele investir em curso, investir em máquina, investir em estrutura, né? Não pensar que todo o dinheiro que ele está ganhando é para ele comprar carro, moto, sair no peão, gastar em roupa. Investir em livro, né? Então, investir em livro, a questão da leitura é algo muito bom. Né? Não investir só na área da barbearia, mas investir em outras coisas. Começar a ver vídeo de pessoas que são bons gestores, ver vídeo de pessoas que trabalham com investimento. Começa a sair dessa área só de barbeiro, né? No começo você só corta cabelo, depois você começa a ver que você realmente é um empreendedor. E dá para ganhar dinheiro de várias formas com a própria barbearia. Com as inclusões de cadeiras também, como que funciona essa parte que eu sei hoje que na tua barbearia tem mais 4 pessoas. 5. 4 cadeiras. 5. Como que funciona isso aí, Região? Então, existem 2 formas de você trabalhar com a parte da equipe. Tem pessoas que trabalham com um aluguel de cadeira, você aluga ali a sua cadeira por um valor fixo, né? Ou tem o aluguel de cadeira também, que no caso a gente chama de porcentagem. A pessoa trabalha na sua barbearia, você fornece os insumos para ela e ela corta aquele determinado tipo de cabelo por uma porcentagem, 40%, 35%. Existem barbearias que pagam 50%. Então, existe um caixa, o cliente corta, o barbeiro só corta o cabelo e não cobra. Ele corta o cabelo, o cliente passa no caixa, acerta e fica naquela comanda dele. Quando chega no final de semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, de acordo com a gestão de cada dono de barbearia, ele faz o pagamento. Ou tem a questão do aluguel de cadeira também, que já é um valor fixo, não é um valor variável. Você fecha um valor fixo com o colaborador e ele te paga aquele valor ali mensal. Então, a questão dos colaboradores, é legal você pensar nessa questão de parceria, né? Ser um salão parceiro. Então, você vai agregar uma pessoa, vai terceirizar como se terceirizasse um outro salão dentro da sua barbearia. Então, vai ter um outro vendedor de mão de obra trabalhando com você que vai te gerar um lucro. Então, você vai ganhar um dinheiro por ele estar ali dentro do seu espaço. Você tem um espaço maior que dá para agregar valor ali. Então, muitas das vezes, você tem uma mesa de sinuca que muitas das vezes não te dá um retorno legal. É mais uma distração para o cliente. No espaço daquela mesa de sinuca, você consegue colocar 2 cadeiras. Então, com aquelas 2 cadeiras ali, você consegue ter um valor X de aluguel de cadeira ou de porcentagem. Consegue otimizar melhor o tempo dos clientes. Se o cliente está esperando 1 hora para cortar o cabelo, ele pode chegar e cortar já, porque você tem mais barbeiros ali. Então, você vai agilizar o atendimento da sua barbearia. Sabe, que nem na minha barbearia mesmo. Eu trabalho com agendamento. Eu tenho a minha sala e eu atendo os meus clientes somente por agendamento, com um valor mais caro. E esses 5 barbeiros que trabalham na minha barbearia, eles atendem por ordem de chegada. E aí eu coloquei um display com senha, que foi mais um diferencial também para deixar mais profissional o atendimento deles, para não dar conflito, eles não têm que se preocupar com quem chegou primeiro ou quem chegou depois. É similar ao atendimento de um banco, que tem aquele visor ali com um controlinho de senha e um display com a senha. O cliente chega, ele retira a senha, aguarda a vez dele, o barbeiro acabou o corte, ele aperta o botão, muda o visor lá da senha, apita, o cara vê que é a vez dele, senta na cadeira, corta. Então, vamos dizer, o cliente chega na barbearia, tem 5 esperando, ele consegue pegar a senha e, de repente, fazer algum serviço rápido ali próximo, sem ele perder a vez e sem ter aquele conflito com o próximo cliente que chegou, não viu que esse cliente chegou antes que ele saiu, e depois, quando esse cliente retornou na barbearia, que ele foi, de repente, no mercado próximo, e é a vez dele, o cliente que não viu que ele chegou e saiu, pensa que passou na frente. Já chegou a acontecer comigo, quando eu trabalhava por ordem de chegada, de um cliente chegar e falar: ô Regis, eu vou
vou aqui no mercado próximo e já venho. Nessa que ele saiu, chegou um outro cliente que não viu que ele tinha saído. E aí, quando eu fui atender esse cliente que retornou do mercado, que era a vez dele, o cliente que estava aguardando pegou mal comigo, falou, pô, você passou esse cara na minha frente, o cara é amigo seu, não vou voltar mais aqui não, e foi embora bravo, por essa falta de profissionalismo no atendimento. Aí eu pensei nessa questão de colocar senha. A primeira barbearia de Jacareí que tem senha foi a minha. Não vi mais nenhuma. Não sei se abriu alguma outra barbearia com senha, mas eu fui o primeiro barbeiro de Jacareí a colocar esse sistema de senha. Porque facilitou para mim. Quando eu trabalhava por ordem de chegada, eu cortava cabelo de manhã até a noite, um atrás do outro. Antes de eu trabalhar com esse sistema de agendamento. Na época eu cortava sozinho, depois entrou só mais um barbeiro. Então minha equipe era pequena. Então eu precisei deixar um atendimento mais profissional. Foi quando eu coloquei a senha. Então agilizou. Porque o cara falava, ô, Reis, tem quanto aí pra cortar com você? Eu falava, ó, tem 5. Nossa, mano, vai demorar. Eu falei, irmão, tem senha, cara. Se você quiser pegar a senha, você pode fazer alguma coisa aqui perto, daqui a pouco você volta. Tá, beleza, então vou pegar a senha, eu vou ali no mercado, daqui a pouco eu volto. Então acabava que eu não perdia cliente e também não precisava ter essa preocupação de ficar controlando quem chegou primeiro ou depois, sabe? Então foi um diferencial legal. Que hoje isso é implantado com esses barbeiros que trabalham na minha barbearia por ordem de chegada. E como que funciona a escolha dos barbeiros para trabalhar contigo? Então, comigo, eu sou um cara que eu gosto muito de dar oportunidade. Principalmente porque não me deram quando eu comecei a trabalhar. Então, eu gosto muito de pegar ex-alunos meus para serem barbeiros meus. Grande maioria todos os colaboradores que já trabalharam comigo e os 5 que trabalham comigo hoje são meus ex-alunos. Então, teve muito barbeiro que trabalhou comigo por algum tempo, que saiu, está trabalhando em outra barbearia ou trabalhou comigo por um tempo e hoje em dia tem a barbearia própria, que passaram por ali. Até os clientes brincam, falam, nossa, mano, monte de barbearia que eu vou, os barbeiros da barbearia já trabalharam com você e tal. Então eu vejo assim, não vejo como, o cara é concorrência. Ontem mesmo eu tava com um ex-aluno meu que tem uma barbearia próxima à minha, tava conversando com ele e com a mãe dele. A mãe dele falou, nossa, Reis, que bom que você não é zoião, que você é um cara de boa, do bem, porque eu tava ajudando esse menino a pegar um ponto melhor. E eu conheço a dona e fiz a ponte para ele alugar um ponto melhor. E a mãe dele achou legal, porque eu não quis ganhar nada em troca. Ela falou, pô, você não tá colocando nenhum dinheiro envolvido nisso, tá fazendo a ponte para ele. E esse menino, ele fez um curso comigo, na época que eu fiz um projeto de graça. Começaram 8 na turma e só terminou 2. E ele foi um dos 2. Aí, e ele tem a barbearia dele e ele tá migrando para um ponto melhor. Que bacana. Que eu fiz a ponte para ele. E não quis nada em troca. Então ele perguntou para mim quanto que ia ser o trâmite. Eu falei que não era nada e a mãe dele ficou feliz e até me falou isso ontem. Então eu acho isso muito legal. Porque se amanhã, que nem eu dei o exemplo da Fundação Casa, quando eu precisei dos equipamentos da Fundação Casa, por que os barbeiros me ajudaram? Porque muitos desses barbeiros eu de repente já ajudei eles em alguma coisa. Então essa via de mão dupla é algo bem legal, tanto na vida, não só na barbearia. De você estende a mão hoje e amanhã alguém estende para você. É melhor dar do que receber, né? Com certeza. E agora já partindo para alguns projetos que eu sei que você está envolvido aí, você podia dar algum spoiler aí de algo que você está querendo, está pensando para o futuro? O que você planeja para a barbearia, tanto como escola, quanto também como a parte prática mesmo, enfim? Sim, eu tenho alguns objetivos e alguns trâmites aí que começaram, que já estão em curso e tal, né? Então, que nem você pediu aí para dar um spoiler, já aproveitando que a gente está aqui, né? Vamos soltar um spoiler aí. Eu já trabalhei no Litoral Norte, né? Por um tempo. Estou com um projeto novo. Tenho um grande amigo meu no litoral, em Ilhabela, e estou com esse projeto aí em andamento com ele. Em breve eu vou trazer algumas novidades sobre o litoral. Então, em breve eu vou estar realizando um projeto aí no Litoral Norte, em Ilhabela. Vou estar levando meu trabalho para lá, né? Eu já trabalhei em Caraguatatuba e já ministrei curso lá e já cortei cabelo também em Caraguatatuba. Então, tem um amigo que é um grande profissional em Ilhabela, o Renato Sete. Ele é um amigo de longa data. Ele tem o estúdio dele de tatuagem em Ilhabela, ele também ministra curso, é um cara que já morou em diversos países, tem uma experiência internacional, é uma pessoa muito do bem. Então, ele me convidou para fazer uma parceria com ele lá em Ilhabela, para estar implantando essa parte de barbearia no espaço dele, no estúdio dele. E a gente vai estar começando esse projeto lá, muito em breve.
tanto de levar microcapilar, quanto de levar a barbearia, quanto de levar os cursos, né, lá para o litoral, lá para Ilhabela. E ele também vai estar fazendo essa conexão. Tanto eu vou estar levando a minha arte lá para Ilhabela, quanto ele vai trazer a arte dele aqui para Jacareí, na minha barbearia. Eu vou ceder o meu espaço para ele também desempenhar o trabalho dele. Ele é um artista, sabe? Ele vai vir trazer aqui para o Vale a arte dele, a arte dele da tatuagem. Ele também faz uns trabalhos bem legais de pintura, de grafite em camiseta. Ele realmente é um artista, sabe? Ele é uma pessoa assim, além do profissionalismo, do talento que ele tem, ele é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito do bem, sabe? Uma pessoa assim muito positiva, que agrega valor. Então, a gente vai estar fazendo essa conexão, Jacareí e Ilhabela. Tanto Top. de ele vir subir aqui para Jacareí para mostrar a arte dele, quanto eu de descer lá para Ilhabela para estar fazendo o meu trabalho lá também. Então, esse spoiler aí desse trabalho que a gente tá desenvolvendo, muito em breve a gente já vai estar lançando essa parceria e eu vou conseguir levar o meu trabalho para Ilhabela e ele trazer o trabalho dele aqui para o Vale, para Jacareí. Voltado em curso, workshop? Ou... Então, vai estar voltado para a área no geral, tanto para microcapilar, quanto para a barbearia, quanto para os cursos também. Então, vou estar levando os meus segmentos para lá e ele trazendo o segmento dele para cá. O meu segmento que eu vou levar para lá vai ser o quê? Barbearia, a parte de ensinar a profissão, né, que é os cursos, e também a parte da microcapilar. Microcapilar, barbearia e escola de barbeiro. Esses 3 nichos eu vou estar levando lá para Ilhabela, para o litoral norte, que é um lugar também que o pessoal está procurando bastante. Não tem muito lugar que vai dar essa capacitação. Então, a gente vai estar desenvolvendo esse trabalho lá também. Vai ser uma novidade para 2025. Muito em breve a gente já vai estar iniciando esse projeto. Show de bola. O teu curso hoje, ele é iniciante ou já é intermediário, avançado? Como então, o meu curso, ele é voltado para quem é iniciante, sabe? As técnicas não são só para iniciante. Tem técnica lá que barbeiro que já tem muita experiência não sabe fazer. Né? Que é um curso bem completo, é um curso profissionalizante de verdade, é um curso de 7 meses. Dentro desse curso eu ensino grande parte do que a barbearia perde hoje em dia, que é tipo corte, barba, desenho, luzes, a parte química no geral, progressiva, alisamento, a parte de penteado também, que tem muito barbeiro da região que não sabe trabalhar com secador, com prancha. Né? Inclusive, eu tô com meu penteadinho seladinho básico que eu mesmo fiz hoje lá na minha barbearia antes de vir aqui gravar. Então, é um curso bem completo, porém, ele é voltado mais para quem está iniciando a profissão. Certo. E nada impede de um cara, de repente, que já é barbeiro, não sabe a grande maioria das minhas técnicas, quer fazer, que já aconteceu bastante. O cara tem a barbearia e quer fazer o meu curso completo, de ponta a ponta, porque tem muito macete que agrega muito valor na profissão. Entendi. Então, mas é um curso que eu desenvolvi mais voltado para o iniciante. Tem pessoas que às vezes perguntam, tem como fazer um aperfeiçoamento com você e tal? No momento, eu não estou tendo muito espaço para fazer aperfeiçoamento. De 1 dia, 2 dias, porque a minha agenda é muito cheia. Porque eu tenho que me dividir nas 3 funções, seja da microcapilar, quanto na escola, meus cursos iniciantes, quanto os meus clientes da barbearia. Então, o meu foco hoje em dia é isso, é transformar a vida das pessoas. Pessoa que quer ser um barbeiro, é um iniciante, nunca cortou cabelo, pode encostar que eu vou desenrolar. Inclusive, uma coisa bem legal da minha escola é que os ex-alunos que se tornaram funcionários, que se tornaram colaboradores da minha barbearia também ensinam. Eles também têm o curso de mestre barbeiro da federação, né, que eu sou afiliado à Federação Nacional, que me possibilita ministrar cursos para diploma nível Brasil e internacional. Então, o diploma do Regis, ele vale tanto no Brasil quanto em mais de 100 países. Existem alunos que fizeram curso comigo que exercem a profissão na Espanha, nos Estados Unidos. Teve um cliente, um barbeiro que fez o curso comigo no final do ano passado, que mudou para Nova Zelândia e está exercendo a profissão de barbeiro na Nova Zelândia também, Portugal, sabe? Então, essa credibilidade que a federação passa para que eu possa ministrar o curso e diplomar pela federação é algo bem legal, que é mais uma coisa que eu busquei na minha qualificação para que eu possa não só ministrar um curso bom, mas que tenha uma diplomação válida também.
para que o barbeiro possa emitir, no caso, comprovar que ele é barbeiro, seja no Brasil ou no exterior. Então, é algo bem legal também. E eu também, além desses cursos, eu também tenho o curso de instrutor, que é, pô, Rez, eu sou barbeiro, eu posso ministrar curso de barbeiro igual você faz na minha barbearia? Eu também tenho esse curso, que é o curso de mestre barbeiro, que o barbeiro, ele aprende a minha forma de ensinar, não só a parte de didática da federação, né, a parte burocrática de como ele tem que se filiar à federação, mas a minha forma de ensino. Então, ele vai lá, ele aprende como o Regis faz para ministrar curso, toda aquela parte ali didática, de como montar o plano de aula, de como ensinar, de como pegar aquele aluno que tem aquela dificuldade que não consegue cortar e você ensinar um macete para ele, quanto na captação de modelo também, que é algo bem difícil, né, que além dos cursos de barbeiro, eu também faço um trabalho social no bairro. Toda semana eu vou buscar os meninos carentes do bairro para cortar o cabelo de graça lá na minha escola. E tem uma parceria com a padaria próxima à minha barbearia também, próxima à escola, que eles fornecem pão com mortadela e tal. Legal. E eu já pego toda semana esse pão com mortadela, um suco, um refrigerante. E esses meninos que eu busco na comunidade carente, eles vêm ali para a escola para ser modelo dos meus alunos. Quando eles chegam, a gente já serve, né, esse alimento para eles já comerem, porque muitos deles já vêm com fome, porque o pessoal é bem carente, então eles vêm, já sabe que além de eles cortar o cabelo, sai com o cabelo cortado de graça, ainda vão se alimentar, vai estar naquela energia. E a mãe e os pais deles, quem tem pai e mãe, que tem alguns que não tem nem pai nem mãe, às vezes mora com a avó, eles deixam eu levar porque confiam em mim, sabe? Que eu vou levar, vou trazer em segurança, que os meninos vão estar num lugar família, sabe? Que vão cortar o cabelo, que vão se alimentar. Então, eu acabo cuidando desses meninos também, fazendo esse trâmite. E muitos desses meninos carentes que vão cortar de graça já falam que querem ser barbeiro também. Que da hora. Então, já acaba sendo uma ponte para que esses meninos carentes, que às vezes só vêm o círculo de amizade ali, o convívio, pessoas que de repente ali estão fazendo alguma coisa errada, que eles podem ter a tendência ali de partir para a criminalidade, eles enxergam na barbearia uma forma diferente de ter um sustento, né? Com certeza. Então, eu já falo, pô, mano, quando eu crescer mais eu quero ser barbeiro, quanto que é o curso? Já pergunta. Então, é um trabalho bem legal. E hoje só curso físico, nada online? Você não tem nada Então, online? eu tô para desenvolver, sim, um curso online para a gente poder atingir mais pessoas, né? Essa bênção aí possa atingir outras pessoas do Brasil, né? Então, eu tô para desenvolver um conteúdo digital, sim, para que a gente possa vender. É, porque eu acredito que, poxa, deve estar assistindo aí galera do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim, de vários estados do Brasil e que talvez se identificou contigo, se identifica, né, contigo, te segue nas redes sociais e ainda não consegue esse contato, contato mais físico teu, né? Então, eu acho que seria interessante, sim, você lançar alguma coisa, tanto parte microcapilar quanto a barbearia, pô. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que a gente vai estar desenvolvendo para esse ano de 2025, nesses projetos novos, porque além da microcapilar, a barbearia é algo assim que tem muita procura e é bênção, né, mano? Então, compartilhar essa bênção com o máximo de pessoas possíveis é algo que vai agregar valor tanto para mim quanto para a pessoa que vai ser abençoada com essas técnicas, né? Então... Não, com certeza. Com certeza. Sua semente foi plantada, você falou, pô, 500 barbeiros. Imagina o poder que a internet não pode proporcionar, né? De multiplicar mais ainda. E desses 500 barbeiros, muitos deles ainda viraram instrutores e ainda passam para outras pessoas. Sim. Então, tipo, a semente ganhou uma proporção muito maior do que 500. Sim. Deve ter muito mais gente que aprendeu comigo. Tem cliente que veio de outra cidade, nem semana retrasada atendi um cliente lá de Guararema que falou que o barbeiro que ele cortava lá tinha um certificado meu na parede. Eu nem sei que ele mostrou a foto, eu nem sei quem é o barbeiro. Olha só. E aí ele falou que mudou para Jacareí, ele quis cortar comigo. De instrutor? Ele fez o curso de barbeiro. Ah, tá. Ele fez o curso de barbeiro, acho que foi em algum workshop. Porque eu não lembro da fisionomia dele, não lembrei do barbeiro, deve ter sido nesses workshops que eu fiz nos hotéis, né, que vem bastante gente. Já ministrei workshop para 150 barbeiros. Então, acaba que muita gente acaba que não consegue lembrar da fisionomia, né? Então, aconteceu de ele falar, pois, eu quis cortar com você porque eu senti credibilidade no seu trabalho, eu entrei na sua página e tal, eu vi o seu certificado lá na barbearia do barbeiro que eu trabalhava em Guararema, mudei pra cá agora, então eu vou cortar só com você, cara. Gostei do corte, do ambiente e tal. Então, é a coisa assim que a gente nem sabe o que tá acontecendo e a sementinha tá longe, né? Da hora. E, Região, tem algo que você se arrepende de ter feito nessa caminhada toda, como profissão, eu digo? Cara, na área da barbearia,
Coisa que eu me arrependo, acho que talvez no começo, quando eu comecei a cortar cabelo, eu sempre fui um cara muito humilde, sabe? Eu nunca fui arrogante, só que eu acho que em um determinado ponto eu acabei deixando o ego falar mais alto do que minha família, cara. Num determinado ponto ali, eu comecei a pensar muito no conteúdo que eu tava postando na internet, como que as pessoas da internet estavam reagindo ao que eu tava postando, e acabei não pensando o que a minha família estava pensando, como que a minha família está reagindo ao meu dia a dia. Então, isso eu me arrependo, de pensar em um determinado tempo da minha vida, eu pensar só em barbearia e esquecer da minha família. Sim. Porque isso é uma das coisas que o barbeiro sofre. O barbeiro sofre por várias coisas. O barbeiro às vezes sofre com dor, o barbeiro sofre por não ter tempo, o barbeiro sofre por almoçar em 5 minutos, o barbeiro sofre por muitas das vezes nem conseguir almoçar, sabe? Mas isso eu acredito que a grande maioria dos barbeiros eles já passaram, de não saber administrar o tempo, sabe? Por um tempo da minha vida, um período da minha vida, eu não soube administrar o meu tempo legal e eu acabei deixando a minha família um pouco de lado. E ainda bem que eu consegui reaver, eu tive tempo para correr atrás e aí nesse trâmite mesmo eu consegui recuperar. E até mesmo foi nesse trâmite que eu quis que os meus filhos se tornassem barbeiros, porque eu comecei a dar importância mais para minha família. Que adiantava eu formar um monte de pessoas barbeiros e os meus filhos não ficar ali de cantoneira, né? Então, isso é uma coisa que eu me arrependo, sabe? De, naquele determinado momento, deixar minha família de lado. E acho que foi mais isso mesmo. De resto, não me arrependo de nada. Tudo que... coisa assim que eu vejo que foi um ponto negativo, serviu como amadurecimento para outra coisa. A gente está sempre errando na vida, né? Então, a gente tem que tirar a lição dos erros, o que você fez que não foi legal, você faz diferente, vai melhorando. Então, pessoas que são assertivas hoje, com certeza foram pessoas que erraram muito na vida. Então, a gente tem que se tornar forte em cima das nossas próprias fraquezas. Não vamos ficar olhando o que o vizinho está fazendo, vamos fazer uma retrospectiva das nossas próprias falhas e evoluir, né? Evoluir e isso eu acho que é uma coisa que tem que ser. Algumas influências erradas também, algumas parcerias que não deram certo também. Isso... Quando você começa... Faz parte, né? Faz. Eu acho que quando você começa a cortar cabelo e pessoas veem que você é uma pessoa que tem um potencial, cola muito oportunista, mano. Isso não só como cortar cabelo, qualquer profissão. Quando a pessoa vê que você é uma pessoa que vai ter um destaque, que vai ter um diferencial, acontece muito oportunista. Então, você tem que ficar esperto com as falsas amizades, tem que ficar esperto com os oportunistas. Eu acho assim, que você tem que dividir as coisas, o principal tem que dividir com a sua família. Porque na hora que todo mundo partir, sempre quem vai ficar é a sua família. É a sua esposa, é seus filhos. Se você tiver uma doença, se você tiver um desemprego, se faltar alguma coisa, sempre que vai estar do seu lado é quem te ama. Então, você tem que ser uma pessoa solidária, fazer o bem ao próximo, só que tem que focar na sua família. Entendeu? Quem realmente é seu parceiro são as pessoas que te ajudam nos momentos que você teve dificuldade. E o seu maior sonho hoje? O que é? Cara, o meu maior sonho hoje em dia é ser uma pessoa feliz, sabe? É fazer uma boa gestão do meu tempo, fazer uma boa gestão da minha família, é ter uma qualidade de vida, é estar cada vez mais próximo do meu pai lá de cima, ter um nível espiritual legal, sabe? Então, eu acho assim que a lei do retorno é infalível. Então, eu quero estar plantando energia boa para o universo para que isso retorne para mim. Então, o domínio próprio, o amadurecimento, eu acho que isso é o meu maior sonho. Porque se eu for uma pessoa que está sendo um bom semeador, com certeza eu vou colher muitas coisas boas. Então, não adianta eu querer sonhar com bens materiais, sonhar com coisas assim... um determinado ponto da minha vida eu já sonhei. Pô, quero ser um barbeiro de renome, eu quero ser um cara aí muito conhecido. E hoje em dia eu não tenho mais esse foco. Sabe, eu tenho a minha parte profissional, que eu tenho que fazer sempre o melhor possível, porém o meu foco hoje em dia é ser uma pessoa feliz, com as coisas que realmente importam na vida. Tá bem com a minha família, tá bem com o meu espiritual, ter paz. Tá cheio de gente que tem dinheiro, que tem uma realização profissional e tá em depressão, tá com problemas aí, que você fala, eu queria ter a vida daquele cara. Um exemplo que eu tive uma vez, eu fui na praia com a minha família, e foi uma época que a gente estava
bem necessidade. A gente foi na praia, tava lá contando as moedinhas e tal. E aí a gente viu uma família bem rica, sabe? Com uma tenda bem grande, nós daquele guarda-solzinho pequenininho, ali contando as moedas na praia. E viu uma família bem rica lá, com uma tenda grande e tal. E aí falamos, nossa, mano, olha lá, os caras com um monte de porção, pô, vida legal que aqueles caras têm. Pensamos na hora, eu comentei com a Bruna, né? E aí depois chegou um triciclo vindo assim para aquela tenda e o cara parou. Quando o cara parou, o dono do triciclo lá, motorizado que parou, tirou um filho deficiente, mano. Sabe, do carrinho e pegou no colo. Então, tipo assim, meus filhos estavam ali saudáveis. Então, naquele momento, eu parei e pensei, aquele cara que estava com um filho deficiente daria tudo para o filho dele ser uma pessoa saudável. E então, eu percebi que as coisas simples da vida são o que realmente importa. O que adiantava aquele cara ter dinheiro, tá com uma tenda top, sendo que, tipo, o que ele mais queria, com certeza, é que o filho dele não tivesse aquele problema de saúde, sabe? Então, eu acho que isso que realmente importa, sabe? Plantar uma boa semente aqui, eu vejo essa vida aqui como um filme, sabe? Então, a gente tem que ser um bom administrador de degrau aqui, para que a gente possa colher coisas boas aqui, devido à lei do plantar e colher, e depois tem um lugar reservado para depois daqui. Acredito que não termina aqui, né? Então, você quer morar com o pai lá de cima depois que você partir daqui? Começa hoje, cara. Então, seja uma pessoa do bem hoje, que depois que você fechar os olhos, você vai dar continuidade naquilo que você começou aqui. Então, minha prioridade hoje em dia é isso aí, cara. É ser feliz com a minha família, ser uma pessoa que agrega valor ao próximo, e isso aí para mim já tá de bom tamanho, mano. Caramba, Região, vários aprendizados, ó. Não é só barbearia, hein? Não é só barbearia. Região, pra gente finalizar aqui, eu queria que você olhasse para aquela câmera lá e deixasse um recado ali para aquele... Não só barbeiro, cara. Acho que, inclusive, o nosso público não é só para barbearia, mas deixasse um recado para aquela pessoa que talvez está sem esperança, tá necessitando de alguma coisa, de uma palavra. Sim. Enfim, se deixasse um recado final aí. O meu recado final é o quê? Se você estiver passando por alguma dificuldade, estiver desgostoso da vida, independente da sua situação, é a fé, sabe? Você não... a pior sensação que tem é de solidão. A pessoa se sentir sozinho, sabe? Então, saiba que você nunca está sozinho. O pai lá de cima, ele está com você, ele está do seu lado. Então, isso é tudo. Então, uma palavra que me marcou bastante na Bíblia, que eu trago para minha vida é o quê? Uma vez, um cara lá da Bíblia, o Nicodemos, ele perguntou para o Messias como que ele sentia Deus, como que Deus existe. E ele deu o exemplo do vento. Ele falou para o Nicodemos, você sabe que o vento existe? Ele falou, sei, mas você consegue ver o vento? Ele falou que não. Ele falou, então como é que você sabe que o vento existe? Ele falou, porque eu consigo sentir o vento na minha pele. Então, trazendo para a nossa vida, isso é uma forma de você saber que Deus existe. Muitas das vezes você não consegue ver Ele, você não consegue ter a certeza que Ele existe, como aconteceu comigo. Por muitas vezes eu não entendia porque eu estava passando por aquela dificuldade na minha vida, porém, o pai lá de cima, ele está sempre do seu lado. Você tem que dar o primeiro passo em direção a Ele e sentir a presença dele na sua vida de uma forma natural. E com certeza a sua vida vai mudar. Então, o recado que eu deixo, um conselho que eu dou para quem tá precisando, sabe? Confia no pai lá de cima, fecha a porta do seu quarto, faz a sua oração e marcha. Ele vai te dar estratégia, ele vai fazer vivo na sua vida aquela frase, esforça-te que eu te ajudarei. Então tenha força de vontade, tenha determinação, procure ter visão e acredite que a parte que é a espiritual, que o pai lá de cima tem que fazer, com certeza ele vai fazer. Que é a parte que eu te ajudarei. Então, faça a sua parte, que nem eu sempre falo, taca a marcha. E assim a gente finaliza mais um episódio. Eu queria mais uma vez agradecer o Região pela participação aqui. Poxa, sensacional. Vários aprendizados que eu tirei para mim e eu tenho certeza que você aprendeu com a história dele. Foi uma história sensacional. Então, pelo seu tempo até aqui, nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.